Acabei de ver agora, aqui, dessa tribuna, esse debate entre a senadora Gleice e o senador Aloísio, onde a senadora coloca que o senador Aloísio deve descer da tribuna, da política, do palanque, e vir para a discussão. Mas interessante que aqui eu vi a senadora no palanque, viu, senadora Aloísio? Com todo o carinho e respeito que eu tenho pela senadora Gleice, ela estava aqui no palanque há poucos segundos, né? Achei muito interessante ela chamando a atenção de Vossa Excelência, mas ela estava aqui no palanque. E eu pude assistir aqui esse belo debate. Pois bem, senhor presidente, senadores e senadoras, nós sabemos que o nosso país tem muitos gargalos que impedem o nosso crescimento, muitos. E nós, no momento, já há alguns anos, nós estamos vivendo aqui, senador Aloísio, uma plena desmoralização política, que evidentemente isso acaba refletindo na parte econômica, vivendo também uma desmoralização econômica. E com isso os números vêm à tona e mostram as realidades do nosso país. Este ano nós devemos crescer muito menos de 1%. E isto é fruto exatamente desta desmoralização e desta instabilidade política que nós estamos vivendo. Tá, mas nós temos diversos outros gargalos que eu tenho dito aqui. Um deles é a nossa mão de obra desqualificada. Isso é muito grave. A crise que nós tivemos, por exemplo, em 2008, nós vimos o quanto a China se alavancou e cresceu nesse período de 2008 para cá. Evidentemente que eles tiveram uma ligeira queda no seu PIB, mas insignificante em relação ao Brasil. Por quê? Porque a China tinha mão de obra qualificada. E eu, em 2011, eu tive o prazer de vir a essa tribuna como suplente e fui verificar aonde é que estava o problema da nossa mão de obra no Brasil. E percebi que o grande culpado era o Sistema S. O SESI, o SENAI, o SESC, o SENAC e outras mais, que deve receber este ano algo em torno de 25 bilhões de reais compulsoriamente através das folhas de pagamento. Isto, na época, me chamou muita atenção. Eu consegui, neste plenário, uma auditoria junto ao TCU e CGU e acabei, então, escrevendo um livro chamado Caixa Preta do Sistema S. Não estou aqui neste momento, senhor presidente, para dizer sobre essas mazelas causadas pelo Sistema S. Estou aqui hoje para falar sobre um outro assunto sobre o Sistema S. É sabido que a mudança de finalidade do sistema, que era a qualificação da mão de obra, levar lazer e saúde para os nossos trabalhadores, esse objetivo foi extraviado, foi mudado de rota. Hoje o Sistema S, com esses 25 bilhões de reais, está no mercado financeiro, no mercado comercial e no mercado imobiliário. Só para se ter uma noção, acredito eu que hoje deve ter algo em torno de 12 bilhões de reais de dinheiro público aplicado no mercado financeiro. Pois bem, mas não quero falar sobre isso. Hoje eu quero dizer o seguinte: o Sistema S foi criado sob a égide do artigo 149 da nossa Carta Maior. Diz o artigo 149 da Constituição Federal: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais.
E são essas verdadeiras contribuições sociais, descontado, repito, compulsoriamente na folha de pagamento bruta das empresas, que corresponde hoje 3,1%, que arrecada em torno de 25 bilhões de reais. Este artigo da nossa Carta Maior é que realmente cria esse tributo, chamado contribuições sociais. Com base nesse dispositivo, é possível concluir que foram recepcionados pela atual ordem constitucional os diversos decretos-leis que, antes da promulgação da Constituição de 88, instituíam as contribuições destinadas às entidades do Sistema S. Ou seja, com essa criação do artigo 149 da Constituição, em 88, evidentemente veio, então, promulgar todas essas leis que anteriormente foram criadas para o Sistema S. Em relação à natureza tributária do Sistema S, há uma discussão muito grande por parte destas entidades, dizendo que essa natureza tributária não se trata de tributo. Pois bem, uma vez que somente a União, Estados e municípios do Distrito Federal pode se criar tributos, como é que nós então podemos desviar desta realidade? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, relator Gilmar Mendes, interpretando o artigo 149, disse que essas contribuições sociais é tributo, são tributos. E daqui a pouco eu chego aonde eu quero chegar, senhor presidente. Então, isso é pacífico. Essas contribuições sociais é tributo. Não há mais o que se discutir. Isso porque o artigo 165, parágrafo 5, inciso 2 da Constituição Federal, determina que a lei orçamentária anual, LOA, compreende o orçamento fiscal referente aos poderes da União, dentre outros. Aqui eu chego, presidente. Se nós estamos aqui a falar de tributos, de uma arrecadação nada mais e nada menos de 25 bilhões de reais, e ao longo dos 70 anos do Sistema S, estas receitas, chamadas tributos, por que elas não compõem, por que elas não estão incluídas, integradas no orçamento da União? É aqui que eu quero chegar. Este parlamento, senadora Luiz, está cometendo um crime contra o povo brasileiro. Esse rio de dinheiro tinha que compor, ou melhor, tem que compor, tem que estar incluído no orçamento da União. Isto é lei, isso está claro. E digo mais, nas LDOs de outros anos anteriores, e nesta agora, no artigo 6º da Lei 6.304, ou melhor dizendo, me perdoa, na LDO deste ano, no artigo 6º, já está incluso que a União tem que repassar essas informações à Comissão Mista de Orçamento para que nós façamos a inclusão de toda esta receita no orçamento da União. E isto nunca foi feito. E eu quero ler aqui, então, o artigo 3º da Lei, o artigo 3º e 6º da Lei 4.320/64, que institui normas para a elaboração e controle dos orçamentos da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Compreenderá todas as receitas, fecha aspas, sendo que
abre aspas, todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, fecha aspas. Ainda segundo a Lei 4.320 de 64, em seu artigo 11, letra A, parágrafo 1º, aspas, são receitas correntes as receitas tributárias de contribuições. Não vou terminar de ler. Daí se percebe que as receitas provenientes das contribuições instituídas com base no artigo 149 deve constar obrigatoriamente no orçamento da União. Isto é muito grave. Não há justificativa para que tais receitas públicas de natureza tributária não sejam incluídas no orçamento da União, até mesmo porque a competência exclusiva para a sua arrecadação é a Secretaria da Receita Federal do Brasil, como se vê no artigo 2º da Lei 11.457. Veja só, senador Aloysio. Quem tem a competência exclusiva, e evidentemente não poderia ser diferente, de arrecadar essas contribuições, é a Receita Federal do Brasil. Lei 11.457 de 2007, que diz, além da competência das atribuições pela legislação vigente, a Secretaria da Receita Federal cabe à Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar, avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais. Então não há dúvida nenhuma que se trata de tributo e que tem que compor as contas do governo. E aí no artigo 3º da lei, para deixar mais claro e insofismável, diz o artigo 3º da Lei 11.457 de 2007. As contribuições de que trata o artigo 2º desta lei se estende às contribuições devidas a terceiros. E terceiros se refere, então, às entidades do Sistema S. Desta forma, a legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber às disposições desta lei. Neste ponto, destaca-se o artigo 37, inciso 22, da nossa Constituição Federal, que qualifica as administrações tributárias como atividades essenciais ao funcionamento do Estado, a serem exercidas por servidor de carreira. E aqui eu quero entrar num outro ponto. É sabido, e eu já denunciei aqui nessa tribuna, que o SES e o SENAI, senador, arrecada diretamente dos contribuintes as suas contribuições. Acredito que esse ano o SES e o SENAI devem arrecadar algo em torno de 5 a 6 bilhões de reais diretamente dos seus contribuintes. Olha o outro crime gravíssimo que o Sistema S está cometendo, que a Receita Federal do Brasil está cometendo, que este país está cometendo e que este Congresso está cometendo ao ficar calado. E aqui diz, diante de tão eloquente previsão, não se sustentam as relações, as resoluções e outras normas de natureza infralegal que permitem inconstitucionalmente a arrecadação dessas contribuições devidas ao Sistema S pelas próprias entidades beneficiárias. E eu disse aqui que o procedimento dessa arrecadação, que é feita pela Receita Federal do Brasil, é através da GFIP, né? Cada contribuinte coloca lá qual é o valor que será arrecadado no mês seguinte. E para burlar a lei, eu imagino que eles colocam 000 no campo aonde tem que aparecer o débito e no mês seguinte, então, recolhe diretamente a essas duas entidades, SES e SENAI.
E quem está dizendo isso não sou eu. É a própria auditoria do Sistema S, que foi feita através do TCU, e quem deu essas próprias informações foi o Sistema S. Pois bem, a competência para arrecadação de tais contribuições, repita-se, é exclusiva da Receita Federal do Brasil e, diante do artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, não pode ser delegada a outra pessoa. Além disso, repito as normas dos anos anteriores, né? Eu disse a respeito das nossas LDOs. O artigo 6º do atual projeto de lei de diretriz orçamentária de 2015, que está em tramitação no Congresso Nacional, que é o PL 03 de 2014, indica expressamente, senador, quais são as receitas que integram o orçamento fiscal, com as respectivas exceções. O artigo 6º, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto de receitas públicas, bem como das despesas dos poderes. Não vou ler aqui todo o artigo. E aí fala-se das exceções. Só estão excluídas dessa previsão as receitas listadas no parágrafo único do próprio artigo 6º. Quais são? Artigo 6º, parágrafo único. Exclui-se do disposto nesse artigo, primeiro, os fundos de incentivos fiscais, que figurarão exclusivamente como informações complementares ao projeto de lei orçamentária de 2015. Ou seja, não é o nosso caso do Sistema S. Segundo, os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada, constituídos sob a forma de autarquia. Também não é. E, terceiro, as empresas públicas ou sociedade de economia mista que recebam recursos da União apenas em virtude de participação acionária, fornecimento de bens e prestação de serviço, pagamento de empréstimos, financiamentos concedidos, transferência para aplicação em programas de financiamento, nos termos do disposto na alínea C do inciso 1º do caput do artigo 159 e do parágrafo 1º do artigo 239 da Constituição Federal. Isso vem mais uma vez, então, como se vê, dentre as exceções expressamente listadas no artigo 6º do PL 3 de 2014, não estão as receitas tributárias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil e repassadas às entidades do Sistema S. Então, nós temos uma abundância de legislação, de leis, que obriga este Congresso a requerer do Executivo que nos remeta estas receitas para que elas sejam, então, incluídas no orçamento da União. Isto é lei, senador. Não tem como esse Congresso continuar míope, fazendo vistas grossas de um caso tão grave como este. Nós não estamos aqui a falar de 400, de 300 milhões de tributo, não. Nós estamos aqui a falar de 25 bilhões de reais, que deveria estar qualificando a nossa mão de obra e, no entanto, está financiando campanhas milionárias. Eu tenho dito isso aqui sempre. Está no mercado comercial e está também aluguéis, receita de aluguéis, enfim, mudou literalmente o seu objetivo. Mais uma vez, trazendo essa receita para o bojo da União, isso muda de lugar, porque aí o Sistema S vai ter que realmente prestar conta, bem como o governo federal. Daí se conclui, portanto, que tais receitas devem necessariamente ser especificadas no quadro correspondente do projeto de lei de diretriz orçamentária, a fim de que possam adequadamente constar do orçamento da União para 2015.
A omissão deste Congresso, repito, que, ano após ano, deixa de exigir da União a inclusão na LDO e na LOA, das contribuições arrecadadas pela Receita Federal e repassada ao Sistema S. É um crime, eu quero ratificar, é um crime de gravíssima consequência. Aí eleva-se o custo, Brasil. São 3,1 que se cobra sobre a folha de pagamento bruta. Esse dinheiro está aplicado no mercado financeiro. A gratuidade hoje do Sistema S não passa de 15%. Informações do próprio Sistema S. O SEBRAE, essa empresa, essa entidade que deveria estar dando toda a guarita e ajuda às nossas pequenas, pequenas e médias empresas que estão quebrando no país, em 2012, segundo informação do próprio SEBRAE, não prestou uma gratuidade acima de 5%. Tudo dentro do Sistema S cobra. Isto é outro crime que o Sistema S vem causando e vem usando ao longo dos anos para fazer caixa. Não é admissível que tais receitas públicas de natureza tributária, próximas, repito, de 25 bilhões de reais, apenas neste ano, sejam mantidas à margem do orçamento da União. É praticamente imunes à fiscalização e o controle, que acertadamente atinge as demais verbas públicas. E aqui tem uma coisa interessante nesse Sistema S. O Sistema S, composto por essas entidades, cria-se então as suas confederações, que recebe dinheiro destas entidades. Por exemplo, a CNI, CNT, CNC, CNA, né? Foram criadas para dar suporte às suas entidades. Portanto, recebe um repasse desse dinheiro público. Um exemplo, CNT recebe 10% de acordo com a legislação, 10% dessa receita vai para a Confederação Nacional do Transporte. E aí eu pergunto, para qual finalidade? Eu sei, bancar campanhas públicas milionárias. E eu digo mais, eles estão isentos de fiscalização. Eles não são fiscalizados por ninguém neste país. E eu entrei com um projeto. Mas antes dele chegar na comissão, ele já foi arquivado. Antes de chegar na comissão, já foi arquivado. E só a CNI deve receber algo de 1,5 bilhão por ano de repasse. Olha o quanto é grave a história do Sistema S. E eu tenho dito aqui, senador, eu não sou contra o Sistema S. O nosso objetivo aqui é aprimorar o Sistema S, é fiscalizar esse dinheiro público, é cobrar do Sistema S que utilize, que use esse dinheiro em seu objetivo principal e único, que é a qualificação da nossa mão de obra. Se fala aí de um emprego, de um desemprego de 5,4, é muito falado por esse governo, que é o menor índice de desemprego do país. Ok, esses números podem ser verdadeiros, só que esse número são de trabalhadores com carteiras assinadas. E esses trabalhadores que tiveram carteira assinada por 3 meses, 6 meses, 1 ano, eles têm uma mão de obra ligeiramente qualificada. E os empresários no país, diante dessa mão de obra tão desqualificada, nós não queremos perder essa mão de obra. Por isto, este índice
de 5,4, 5,2 de desemprego, acredito até que ele seja real. Agora, nós temos um número muito grave, que é os nem, aqueles que nem trabalham e nem estudam. Idade de 17 a 29 anos, nós temos mais de 20 milhões de desempregados no país. Viu, senador Aloysio? Olha esse número do desemprego, que o governo disse que representa 5,4. Pode ser verdadeiro, mas esse é o desemprego de quem tem carteira assinada ou quem teve a carteira assinada. Agora, quem está fora do mercado de trabalho? Esse é grave. Esse representa 16,6. Ou seja, o nosso desemprego no Brasil não é 5,4. É 5,4 mais 16,9. Aí seria o verdadeiro. E é uma mão de obra importantíssima, que é do 17 aos 29 anos. Isso, e eles precisam de oportunidade, isso. Senador. É exatamente isso. E eu lhe Você concedo a tocou, parte. me permite, o ponto nevrálgico da questão, porque nós temos aí, nessa faixa etária, um contingente imenso de jovens que nem estudam e nem trabalham. Nem. Não procura o emprego porque não tem qualificação. E deixou os estudos porque o ensino médio brasileiro não os atraiu, não deu a eles, o Estado brasileiro não deu a eles condições de permanecer na escola, com o pagamento, inclusive, de um auxílio para continuarem lá, como era a proposta do senador Aécio Neves na sua campanha presidencial. Então você tem um contingente imenso dos nem estudam, nem trabalham, uma geração perdida. Eu pergunto por que o governo não coloque nos seus números esses números de quem está fora do mercado de trabalho precisando de uma oportunidade. E aí, então, eu volto a dizer: qual é a função do Sistema S com esses 25 bilhões de tributo em suas contas? Exatamente dar a oportunidade a estes jovens, homens e mulheres, nessa faixa etária mais robusta da sua vida, dá a ele um curso gratuito de qualificação. Aí sim, ele viria para o mercado de trabalho. Então eu discordo dessa história do nosso desemprego corresponder tão somente 5,4. Nós temos que adicionar esse número. E o Sistema S e a responsabilidade do governo dar oportunidade de qualificação da mão de obra gratuitamente a esse jovem. Porque eles querem a oportunidade, senador. Eles querem oportunidade, mas quando eles batem na porta do Sistema S, um curso de torneiro mecânico aqui em Brasília custa R$ 2.500. Só que no passado era gratuito. O Sistema S, no passado, ele teve uma função extraordinária. Eu me lembro que o nosso presidente, amigo, senador Paim, tão competente senador, fez curso pelo Senai, não é isso? Gratuitamente, não é? Ganhava o meio Lula salário mínimo. fez curso gratuitamente pelo Senai. Eu ganhava meio salário mínimo da empresa, que cada 100 empregados eles davam um bônus correspondente a um aluno que recebia meio salário mínimo. Mas as coisas mudaram. Eles foram potucantes, foram potabanda. Não é? O Senai, o SESI, em 2010, ele mesmo disse que recebeu só de serviço prestado 763 milhões de reais. O SESI disse que em 2010, o SESI disse, não foi eu não, através de um DRE dele, de um demonstrativo de receitas e despesas, disse que recebeu 271 milhões, senador, só de aluguel. E eu lhe passo a palavra, senador, à parte, com todo prazer. Senador Ataíde, eu quero falar do Sistema S, da parte que eu conheço, Senar. Fui presidente do Sindicato Rural por 23 anos. Nunca existiu uma fiscalização. O que arrecadava do Sistema S não tem fundamento como que é feito. A arrecadação do Sistema S no Senar
ela é feita de acordo com o índice que a prefeitura coloca o valor da terra. E ali, nós não recebemos, nós produtores, nada em troca. Os cursos que o Sistema S, principalmente o Senar em Goiás, oferece, são precários, são mínimos, não atende ao setor. O que nós vemos em Goiás no Sistema S são diretores passando de pai para filho, presidente de instituição do Sistema S, da federação, com vários mandatos, e ali, às vezes, o estatuto falam que são 2 mandatos, mas consegue-se fazer uma audiência, ou nome melhor, que seria um modelo que se mude, e aí o presidente fica mais 1 ano, e no fim o que nós vemos são, dentro do Sistema S-Senar, candidatos saindo, não posso aqui afirmar, mas tem quase a garantia de que campanhas políticas financiadas pelo Sistema S, pelo Senar, no nosso caso, do agronegócio. Então, eu assisti, algum tempo atrás, ainda não estava nessa casa, do pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive calorado, sobre o que Vossa Excelência fala hoje. E lá eu comparava, quando assistia pela televisão, com o Senar, que é uma grande arrecadação que existe no estado de Goiás, mas que não retribui aos produtores. O Sistema S, o Senar, em Goiás, está servindo para campanha política, cabide de emprego, aonde o que nós mais vemos são filhos de diretores de 3ª, 4ª geração dentro da entidade e ali dizendo que está defendendo o produtor. Mas garanto para Vossa Excelência que falta muito ainda que o sistema levante a cabeça, principalmente o Senar, que conheço bem, e prove para os produtores que defendam. Porque o que eles oferecem são, uma vez, um curso de casqueamento para cavalo e, às vezes, um curso de tratorista para os operadores, muito aquém do que se precisa. Então, eu quero parabenizar essa denúncia que o senhor vem fazendo, que não é uma denúncia, o senhor está provando a situação do Sistema S. E eu fiz a parte para dizer da parte do Sistema S, que eu conheço muito bem, que é o Senar, e dizer que está na mão da mesma família por mais de 2, 3 gerações no estado de Goiás. Senador Fleury, muito obrigado pela sua parte. E Vossa Excelência, que eu não sabia, conhecedor do sistema, isto só vem ratificar as nossas palavras, os nossos discursos, tantas vezes aqui nessa tribuna. O que me deixa estarrecido é que este Congresso Nacional sabe disto ao longo dos anos. E esse Congresso Nacional se cala diante deste poderio econômico com o dinheiro público. Eu não vou conseguir entender nunca isso. O próprio Senar, já que o senhor usou a entidade Senar, declarou junto ao TCU em 2012 que teve uma queda na sua gratuidade de 65%. Ou seja, se tinha uma gratuidade de 10%, ainda caiu 65%. Quanto foi essa gratuidade, então? E eu vou
lhe conceder um livro com todo o prazer para o senhor dar uma olhada nestes acórdãos do Tribunal de Contas da União e da CGU. Muito obrigado pela sua parte, senador. Pois bem, mas eu pergunto que quero deixar nessa tribuna uma simples. É simples e direta. Porque as autoridades constituídas da nação, com mandato após mandato, e o senhor disse aqui, que eles permanecem no cargo por longa data. E eu quero lhe dizer, senador, que algumas leis de criação de alguma dessas entidades, os seus presidentes são natos. Natos. Aonde é que já se viu isso no mundo? Ou seja, são uma meia dúzia de empresários que toma conta deste sistema S e faz com que toda essa alavanca, ou melhor, esse mundo de dinheiro, como se deles fossem. É uma meia dúzia. É o SCAF em São Paulo, a longa data diante da Fiesp. É esse moço aqui do CNC que está há 40 anos diante da CNC. Esse moço acabou de fazer agora 7 prédios aqui por 750 milhões de reais sem licitação para alugar. Sendo que ele tinha que pegar esses 750 milhões e dar em cursos gratuitos para o povo, para os neném. Porque se der oportunidade a esses jovens, eles vão se qualificar e eles vão achar trabalho. Veja o quanto isso é grave. E o governo federal sabe muito bem do que eu estou dizendo. E eu volto a repetir, esse Congresso Nacional sabe muito bem do que eu estou dizendo. Mas todos, com raras exceções, senador Fleury, permanecem calados. O sistema S é extremamente blindado por esse Congresso Nacional. Exatamente pelo que o senhor disse. Banca campanhas milionárias de muitos políticos. Muitos. Às vezes não diretamente. Eu disse que as confederações é o verdadeiro caixa 2 de campanha desse país. E quando não é as confederações, são as empresas fornecedoras do sistema S, que não tem licitação, não obedece à lei 8.666 de 90, tem um regime próprio, e nem mesmo seu regime próprio eles cumprem. É um verdadeiro cabide de emprego. Vossa Excelência disse, tem gente dentro do sistema S ganhando 100 e tantos mil reais por mês. Um advogado do sistema S ganha, um técnico ganha quase 50 mil reais acima do teto. E esta entidade é bancada com o dinheiro do povo. O sistema S é do povo. Mas para uma meia dúzia de empresários irresponsáveis, não. E a nossa LDO determina, desde 2008 para cá, que o sistema S tem que dar publicidade dos seus fatos contábeis, de receita e despesas. Se alguém, depois de todas as denúncias que eu fiz, do livro que eu escrevi, que eu esparramei nesse país, eles continuam ainda sem dar publicidade a nada, de tão poderosos que eles são, e não tem ninguém para mexer com eles. Mas uma hora, esse Congresso vai ter que fazer o seu dever de casa. E hoje estou aqui nessa tribuna, estou encerrando, senhor presidente, para pedir exatamente aos nossos companheiros, deputados federais, senadores da República, que compõem a Comissão Mista de Orçamento, que tem a responsabilidade de trazer todo esse dinheiro público para o seio do orçamento da União. Isso é responsabilidade da Comissão Mista de Orçamento, da nossa Lei de Diretriz Orçamentária. Aproveito esse momento para pedir aos nossos companheiros. E eu pergunto, a quem
A quem interessa manter lacrada essa caixa preta do Sistema S? A quem? Tão somente a estes, que são beneficiados com empregos, com financiamento de campanha e daí por diante. Há um requerimento, acabei de fazer, um requerimento de minha autoria, de número 8 de 2014, na pauta de amanhã da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, solicitando ao Poder Executivo que mande essas informações sobre essa receita do Sistema S para o nosso presidente da comissão, para que ele então possa adotar as medidas de inclusão dessas receitas na LDO, porque não foi mandada. Eu estou então requerendo. Desta tribuna, eu peço então reiteradamente aos nossos companheiros que nos ajude a corrigir esta anormalidade jurídica, a condenável miopia que infelizmente vem prevalecendo quando se trata da fiscalização dos recursos públicos que financiam o Sistema S, desonra a sociedade brasileira que nos elegeu como representante. E por derradeiro, senhor presidente, eu queria falar sobre o Pronatec. Esse projeto é maravilhoso, não tenho dúvida disto, senadora Luiz. Tem que ver isso. A qualificação da nossa mão de obra é fundamental para o crescimento desse país e alavancar a economia desse país. Mas só que o Pronatec nasceu para botar dinheiro público em cima de dinheiro público. O Pronatec usa toda a estrutura do Sistema S e paga o Sistema S para dar esses cursos gratuitos. Olha que barbaridade! Olha que barbaridade! Mais de 80% desses 6 bilhões que foi aplicado até hoje pelo Pronatec, que o governo federal diz com muito louvor que é a menina dos seus olhos, eu quero dizer que o Pronatec botou dinheiro público em cima do dinheiro público do Sistema S. Ou seja, se o Sistema S tem 12 bilhões aplicados no mercado financeiro, eu pergunto, por que o Pronatec tem que chegar e botar mais dinheiro em cima para qualificar essa mão de obra? Eu queria deixar esse registro aqui. E na época eu fui ao Ministério da Educação e chamei a atenção do ministro. Ministro, muito cuidado com o dinheiro do Pronatec. Porque se botar em cima do Sistema S, vocês vão estar botando um dinheiro público em cima de outro dinheiro público. E é isto que está acontecendo. O Pronatec tem que ser revisto. O Pronatec tem que ser aprimorado, o Pronatec tem que ser fiscalizado. E eu já pedi informações ao Ministério da Educação. E estou diante de uma auditoria que foi feita pela CGU junto ao Pronatec, com diversas irregularidades. Então o Pronatec é um outro programa que eu louvo, que eu admiro, mas que eu vou trabalhar em cima dele, porque nós temos que... Aqui essa casa é atribuição nossa, fiscalizar o dinheiro público. E é para isso que eu estou nessa casa. E a minha preocupação, senhor presidente, com a qualificação da nossa mão de obra é muito grande. E que esses cursos terão que ser oferecidos, como na década de 40, 50, 60, gratuitamente aos nossos jovens. Muito obrigado, senhor presidente.